Todo mundo fala dos 10 mandamentos, que são as leis que Deus mandou para a terra, que foi a primeira grande revelação. Vamos falar mais sobre isso? Vem comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Márcio Araújo e hoje eu quero falar com vocês a respeito dos 10 mandamentos. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se gostar, deixa aquele like, tá legal? Os 10 mandamentos. Na Terra houveram 3 revelações espirituais. A primeira delas, e que a gente ainda não falou no canal, é justamente os 10 mandamentos recebidos por Moisés no topo do Monte Sinai, quando ele estava conduzindo os judeus para se libertarem do Império Egípcio. Depois dos 10 mandamentos, que foi assim, o começo de toda a revelação, veio Jesus. Jesus trouxe o amor, trouxe o questionamento e aprofundou esses 10 mandamentos, a lei de Deus, e revelou para a humanidade o destino do reino de Deus se instaurado nesse planeta. O que é o reino de Deus? É a transição planetária, o novo mundo, né? Como você pode ser feliz e seguir essas leis. E ele falou que viria um terceiro para concluir a revelação do mundo espiritual, que foi o Espírito da Verdade, que através de Allan Kardec codificou o Espiritismo, e essa foi a terceira grande revelação. Existem aqueles que falam que a Umbanda vai ser a quarta grande revelação, ou pelo menos um complemento da terceira, né? Que o Espiritismo ele foi um pouco elitizado e a Umbanda quebrou essa elitização do contato dos espíritos com as pessoas. A gente já falou sobre Jesus e um pouco sobre isso, da revelação dele. Já falamos sobre o Espiritismo, Allan Kardec, Umbanda, tem vários vídeos aqui no canal a respeito, mas não falamos dos 10 mandamentos, que foi o princípio de tudo, a primeira grande revelação. Então vamos lá. Eu não vou entrar aqui em detalhes da obra de Moisés, de tudo que ele fez. Eu quero entrar em detalhes aqui sobre os próprios 10 mandamentos, a lei de Deus inicialmente trazida para a humanidade. Lógico que você vai pegar 10 mandamentos, você vai ver divergências de um aqui, outro lá, alguém já andaram dando uma mudada. Eu vou pegar aqui o que é mais comum, o que é mais próximo do original e vamos debater a respeito dele, tá? Desmistificar as leis, para que as pessoas possam entender e segui-las. Amará a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento, ou seja, seu amor primeiro é por Deus. Simples, não tem muito mistério aqui. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus se eu não sei direito o que é Deus? Deus, o princípio de todas as coisas, aquilo que te deu origem, tá? Seria a sua chama interna, aquilo que te move, te movimenta, tá? E Deus está em tudo, material e imaterial, que existe no universo. Porque Deus não é um caba sentado em cima do céu, olhando lá para baixo e tocando raizinho aonde precisa ter tocado um raizinho. Nem é aquele que vai ficar igual um papai cuidando de você, olhando o que você faz. Não. Deus é uma força, uma consciência que cria, ama a si e a tudo que dele se originou. Ou seja, nós somos partes de Deus e Deus criou com a consciência dele tudo que existe. E a partir disso, ele deu subsídios para que essas criações pudessem crescer e um dia se tornar como ele, para levar milhões de anos. Mas ele deu tudo que precisamos. Uma vez dado tudo que precisamos, ele não vai ficar cuidando um por um,
para ver o que você está precisando. Ele já deu, entendeu? Então, tirem essa ideia infantil da cabeça, que é plantada desde os primórdios na nossa cabeça, de como é Deus, e entendam isso. Ah, você pode orar para Deus? Sim, porque você está ativando a sua própria essência de Deus dentro de você. É ótimo, tá? Mas não vamos estender muito nesse assunto mais não. Vamos para o próximo mandamento. Não tomará o nome de Deus em vão, ou seja, não faça nada dizendo, em nome de Deus eu faço isso, aquilo, não sei o que lá. Tem gente que faz coisa boa e não fala que é em nome de ninguém. E tem gente que faz um monte de lambança e fica dizendo que é em nome de Deus. Por exemplo, as cruzadas, as guerras santas declaradas na humanidade, foram todas faladas que era em nome de Deus. E Deus, desde quando que Deus queria uma coisa dessa? Então, não usar o nome de Deus em vão. Entenderam, né? Não adorará imagens. Por que não adorar imagens? A gente tem uma tendência muito grande de materializar a espiritualidade. Por exemplo, bota um Jesus Cristo no altar, uma imagem de um preto velho. E muita gente acha que aquilo ali é o próprio. Entendeu? Muita gente pega e fica adorando a imagem. Você vê muito isso em filmes gregos, que construíam aquelas estátuas enormes de Zeus, de Poseidon, e as pessoas iam falar com a estátua como se estivesse falando com o próprio. Entendeu? Isso aí é o que eles falam de adorar as imagens. Só que ali, a espiritualidade não está naquele objeto. A espiritualidade não se materializa dessa forma. E existe uma coisa que os espíritos falam, o Robson Pinheiro também já falou isso, que eu já escutei. Quanto mais você tiver dependência de elementos físicos para se comunicar com a espiritualidade, menos espiritualizado você está. Quanto menos você depender desses objetos, sejam velas, sejam imagens, seja qualquer coisa, quanto mais você depender disso, menos espiritualizado você está. Tá? Então, o não adorar as imagens é para justamente tirar essa amarra psicológica, que isso é mais psicológico do que realmente necessário, que muita gente tem. Então, essa é a função desse mandamento, é para ser entendido dessa forma. Quanto menos você precisar de materializar o seu contato com a espiritualidade, melhor. Tem gente que usa amuleto, tem gente que usa acender uma vela, mas você precisa da vela, não o espírito, não Deus. Os amuletos é outra história, que a gente fala em outro vídeo. Eles são imantados para trabalhar de uma determinada forma. Cristais são assim, metais preciosos que as pessoas usam, anéis. Você não precisa disso. Eles são instrumentos que são usados para facilitar em algumas coisas, e em um determinado momento ele vira uma muleta e você não vai para frente por causa disso. Então, esse é o sentido do mandamento. Santificará o dia de descanso. Por quê? Nosso dia a dia é uma correria desenfreada. A gente está correndo para ganhar o almoço e depois vender o almoço para comprar a janta. Nessa correria, quem é que tem tempo de pensar em espiritualidade? É pouca gente. Não vem com essa, não. Fala a verdade. Pouca gente na correria do dia a dia tem tempo de parar e pensar na espiritualidade. Então, o que acontece? Quando se tem um dia de descanso, santifica. Ah, santificar, vou virar santo. Vou me trancar no sábado e no domingo e não faço nada, porque eu tenho que estar voltado para Deus. Também não é isso. Mas é o momento que você freia. É o momento que você tem uma pausa. É essa pausa que você tem que ter um momento para se reconectar com Deus, para reenergizar a sua bateria. Tá? Então, santificar o dia de descanso é isso. Ter aquele momento para se voltar para a espiritualidade novamente. Tá? Aí cada um faz do jeito que acha melhor. 5. Honrar pai e mãe. Quinto mandamento. O que é o honrar pai e mãe? É ser cabeça baixa e obedecer tudo que pai e mãe falam, seja ele bom ou seja ele ruim? Não. Não é ser submisso a pai e mãe. Não está escrito que seja submisso ao seu pai e sua mãe. Aqui está escrito honrar pai e mãe. Ou seja, se seu pai e sua mãe foram bons, você tem que ser honrado o suficiente para ser melhor que eles, ou no mínimo igual. Se seu pai era uma pessoa honesta, sua mãe é uma pessoa honesta, dedicada, trabalhadora, no mínimo seja igual a eles. E se possível, seja melhor. Faça melhor. Enxergue como ser melhor. Isso é um honrar pai e mãe.
Seu pai e sua mãe foram umas tranqueiras, sinto muito, foi o seu momento, você precisou disso para alguma coisa, por algum motivo na sua encarnação você precisava passar por isso. Seja melhor do que eles. Você teve o exemplo do mau exemplo, então seja melhor. E se eles eram tão ruins, pelo amor de Deus, não seja igual. Tente ser melhor, pro seu bem. Então isso é honrar pai e mãe. Sexto mandamento, não matarás. E aqui entra um detalhe muito importante. Não matarás é não matará o seu próximo ser humano. Não mate animais, não mate plantas, não mate. É possível não matar uma planta? A gente precisa comer? A gente pode comer só frutas? Pode, mas a gente come cenoura, a gente come batata, tem gente que come palmito. Isso, em alguns casos, você mata a planta a hora que você faz isso. Então, fica difícil não matar uma planta. Animais, as pessoas matam para comer. É errado? Não, cada um tem o seu momento. A gente já falou sobre alimentação e espiritualidade aqui. Agora, matar um ser humano, de jeito nenhum. Evite. Existem aqueles que precisam matar por legítima defesa, mas evite ao máximo. Então, não matar um ser humano de jeito nenhum. Animais, a gente tem que tentar não matar. Principalmente aqueles por diversão, caça, de esportivo, essas coisas. De jeito nenhum. Matar para comer, por enquanto, ainda é tolerável. Daqui a uns tempos, não vai ser mais. Nós já vamos ter que parar com isso. Quando ocorrer a transição e a gente estiver no planeta de regeneração, nós vamos começar a questionar o não matar plantas. Vai viver de quê? Vai viver de luz. Vai viver de luz mesmo. Então, dá para cumprir esse não matarás agora? Por enquanto, 100% perfeito, não. Mas a gente pode evitar ao máximo. O ser humano a gente não deve matar de jeito nenhum. Os animais a gente tem que começar a reduzir essa matança. Gradativamente, aos poucos, indo buscando o vegetarianismo, depois o veganismo e etc. As plantas, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas a gente vai chegar lá. É os passos evolutivos. Mas a lei é não matarás. Certo? Sétimo mandamento, não cometerás adultério, ou seja, não trairás. Não trair o esposo, a esposa, não trair um amigo, não trair a sua própria consciência, não trair os seus princípios. Isso tudo cabe dentro de não adulterarás, tá? Muita gente pensa que é só pular a cerca, né? Mas é um pouco mais profundo. Lógico que pular a cerca é o ápice do adultério, que a gente pode falar aqui. Mas a gente tem que ter isso tudo em mente. Mesmo os nossos pensamentos, eles não devem cometer esse tipo de coisa. Serem fiéis, tá? Aqui esse mandamento é para a fidelidade. Seja fiel. Ele podia ter escrito aqui, seja fiel. Foi mais fácil falar, não cometerás adultério. Mas aqui é a fidelidade. Seja fiel em todos os aspectos. Não roubará, ou seja, não vai pegar o que é do outro, que isso em vários aspectos, tá? Desde o crimezinho de roubar galinha até desviar dinheiro público, vocês sabem do que eu estou falando, para enriquecer e botar as outras pessoas na miséria. Aí nesse caso está cometendo dois pecados, né? O roubo e o matar, porque desvio de dinheiro público mata as pessoas. Nono mandamento, não dará falso testemunho, ou seja, aqui poderia ser traduzido por não minta, não conte mentiras, não falte com a verdade, não diga mentiras. Esse aqui é o básico desse mandamento. Não minta. Acho que não preciso ir muito a fundo o que é o não mentir. É ser sincero. E nesse caso, mesmo que seja desfavorável para você, que você vai se lascar se falar a verdade, não minta. É importante. Não minta. Mas é aquelas pequenas mentirinhas do bem, para que a pessoa fique bem, ou que ela não... É melhor ficar calado, é melhor dizer outras coisas, desviar do assunto, mentir jamais. É muito importante isso, porque quem mente, falta com a verdade, vai acabar acarretando em outros problemas. E a pessoa passa a não ser confiável, entendem? Então, para a pessoa ser confiável, inclusive para os espíritos te considerarem confiável, há uma missão, ou há um segredo, ou alguma revelação,
você tem que evitar a mentira a todo custo, entenderam? É importantíssimo isso. E o último, mas não menos importante, 10º mandamento: não cobiçará nada de outra pessoa, ou seja, não tenha cobiça. O que é seu, trabalhe para ter aquilo que você tem. Ah, mas o outro tem uma coisa que eu acho tão bonita. Ótimo, você acha bonito? É dele, ele teve o mérito dele, ele trabalhou para aquilo. Se ele não teve o mérito, isso não vem ao caso, não é problema seu. Tenha o seu mérito, trabalhe para ter aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você acha bonito. Aí se você vai pegar e ir atrás de alguma coisa, porque o outro tem, mas na verdade você não precisa daquilo, você só está querendo se mostrar para os outros, aí é um outro problema, tá? Você precisa ter uma autoestima um pouco maior, para não ter que ficar se mostrando para os outros te aceitarem. Mas aí é outro detalhe. O que importa para nós aqui é: não tenha cobiça, não inveje o que está do outro, tá? Se você acha que a pessoa é de uma determinada forma ou tem alguma coisa que você aprecia, se espelhe nele, trabalhe para ter a mesma coisa, para ser como você gostaria que ele é e você não é, para ter aquilo que ele tem que você não tem, mas trabalhe para isso, vá, luta, tenha mérito para ter aquilo que você quer. Não é querer tirar o do outro porque ele tem e você não tem. Aí tá errado, entenderam? E muita gente, nessa ânsia de fulano tem, mas eu quero ter, isso aí é o princípio para a manipulação. Muita gente manipula as outras pessoas usando dessa cobiça. Fulano é rico, fulano tem aquilo tudo, a gente não tem, nós somos desfavoráveis, nós vamos lá tomar dele. Quem já não viu muito dirigente de coisas comunistas, por exemplo, falando disso daí, né? Ou então até mesmo gente capitalista que fala assim: fulano ali tá ganhando muito dinheiro, vamos sabotar o que ele está fazendo para ele parar com isso, porque ele está atrapalhando a gente. Também. Então, não é aquele negócio, o comunismo toma da cobiça para aproveitar. Não, o capitalismo também. Os dois erram na mesma coisa, só que de formas diferentes. Tá? Então, essa cobiça aqui, o não cobiçar, te tira desse tipo de patamar aqui e você não é tão manipulado nem por um lado nem por outro. Tá? Que os dois estão errados, sempre estiveram. Então, gente, essas são as leis primordiais de Deus, tá? Se você juntar essas leis, tentar segui-las, juntar com as lições de Jesus e entender a doutrina espírita e tudo que ela tem de novo, você começa a ter um conhecimento do universo, um conhecimento de Deus, um conhecimento da vida como um todo muito maior e muito ampliado. E você começa a entender a regra do jogo, que é o mais importante. Se você sabe a regra, você sabe como é que você tem que conduzir. É isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem fazer alguma pergunta também, pode deixar aqui nos comentários ou para o nosso e-mail, marcioaraújo.dúvidas@gmail.com. Não é inscrito? Aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa o like se gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima.